Então, pessoal, na nossa aula de hoje de noções de saneamento, nós vamos continuar o assunto da aula passada, né? Nós vamos ainda falar um pouco sobre a adução, só que nessa aula a gente vai focar um pouco mais no que seria o próprio dimensionamento da tubulação. Isso porque, como vocês já estudaram em hidráulica também, a gente tem diversas equações que vão definir aí perdas de carga, equações que a gente vai usar para o cálculo das vazões e dimensionar essas tubulações. Tá? Então, hoje a gente vai observar um pouco sobre isso e como isso vai influenciar também no trajeto das tubulações. Ok? Então, os objetivos dessa aula serão revisar os conceitos de hidráulica para o dimensionamento de tubulações e dimensionar as adutoras. Aqui nessa parte de dimensionar, a gente vai acabar pincelando de uma maneira um pouco mais superficial a princípio, e creio que a gente vai entrar um pouco mais a fundo na hora de resolver um exercício, ok? Então, para isso, a nossa aula então vai ser dividida em duas partes. A primeira consistindo nessa revisão de hidráulica e a segunda nessa primeira da revisão da hidráulica nós vamos estudar um pouco a equação geral que você já deve conhecer lá de Bernoulli. Vamos falar um pouco sobre as perdas de carga e as metodologias que a gente pode utilizar, né, as formulações que existem para a gente calcular cada uma delas, seja ela uma perda de carga localizada, seja ela uma perda de carga distribuída, se é um conduto livre, se é um conduto forçado. Enfim, vamos discutir um pouco sobre o traçado da adutora, uma vez que o traçado da adutora em relação às linhas de carga, linha piezométrica, e plano de carga, por exemplo, vão ter alguns impactos no funcionamento dessas adutoras. Então, é muito importante a gente conhecer esse traçado também e os impactos que isso tem sobre o escoamento nessas nossas tubulações. Ok? Segunda parte, nós vamos tratar aqui do dimensionamento, mas como eu falei, aqui ainda vai ser uma pincelada um pouco mais superficial, porque para entender um pouquinho melhor e ver como é que funciona, o ideal é que a gente veja alguns exercícios que eu pretendo que a gente veja na próxima aula, tá? Então, nós vamos tratar um pouquinho aqui sobre algumas exigências do dimensionamento para adutoras por gravidade e adutoras por recalque. Iniciando, então, fazendo a nossa revisão de hidráulica, é importante a gente lembrar que os fluxos de fluidos dentro de tubulações, por exemplo, o fluxo de fluido no geral, eles se comportam de acordo com a energia que o sistema possui. Bernoulli, então, ele propôs que para esses fluidos a gente pode definir esse sistema de escoamento a partir dessa seguinte expressão geral aqui, em que nós vamos ter que a energia num ponto inicial 1, vou colocar aqui, esse aqui seria um ponto 1, o fluxo nesse sentido, e vamos ter aqui um ponto 2, o fluxo passando aqui nesse sentido, continuando, né? Então, a gente tem uma energia no ponto 1, vai ser igual à energia no ponto 2, somada de uma perda de carga, tá certo? Cada um desses elementos aqui, a gente vai ver, a gente vai dar um pouco mais de enfoque aqui na perda de carga, mas eu queria lembrar que vocês, em relação a essas parcelas da energia, que nós temos a carga de posição, que vai estar relacionada com a cota desses pontos, né? Na hora que nós tivermos, por exemplo, dois reservatórios, vamos dizer que o nível d'água está bem aqui na superfície deles. Essa seria uma cota de 500. E outro reservatório aqui mais abaixo, com tubulação ligando, com cota de 450, por exemplo. Então, essa cota aqui, o 500 e o 450,
é que vai ser essa nossa carga de posição, ok? A segunda parcela dessa equação é a carga de pressão, que está relacionada aqui com a pressão que o líquido está exercendo aqui dentro, né? Essa pressão que ela é o P1 dividido pelo gama, onde o gama é o peso específico do fluido, tá certo? E a terceira parcela é uma parcela da carga cinética, que está relacionada com a velocidade de escoamento. Se vocês lembrarem aqui até da própria física, a gente tem aquelas conceitos lá da energia cinética, se não me engano é mv2 sobre 2. Então é parecido aqui, né? Já que a gente tem... Eu não vou entrar em detalhes aqui como é que ele chegou nessa equação, né? Mas nós temos uma parcela aqui de energia cinética que entra nesse sistema aqui como como uma carga cinética para esse fluido escoando, tá? No segundo ponto, nós vamos ter a mesma coisa, com a diferença que a gente vai adicionar essa perda de carga. Por quê? Porque como a gente vai ver também, discutir um pouco, nessa própria aula, essa perda de carga, ela está associada aqui a diversos fatores, tais como uma perda de pressão, talvez por um vazamento aqui nessa tubulação, pelo atrito do próprio fluido com a tubulação. Então, esse atrito vai causar uma perda, uma dissipação dessa energia de escoamento, tá certo? Pode ser devida a algumas peças, né, conexões, porque as conexões, quando provocarem uma mudança de direção, nós vamos ter também aqui uma perda de carga. Ela que pode se dar nessas conexões por causa da mudança de direção, né, do vetor da velocidade, por exemplo, vai causar aqui maior turbulência, pode causar vórtices, tudo isso que vai ocasionar perda de carga localizada também. Mas, enfim, dessa equação, então, é importante que a gente lembre também de outros conceitos, que são os conceitos de linha piezométrica, linha de carga e plano de carga, tá? Isso porque, como eu falei no começo da aula já, a posição da adutora, da tubulação em geral, em relação a cada um desses planos, dessas linhas, vai ocasionar diferentes comportamentos, tá? Alguns regimes diferentes de escoamento, por exemplo, e alguns problemas. Então, começando pela linha piezométrica. Quem é essa linha piezométrica? Ela é definida pela soma das duas primeiras parcelas que a gente viu. A parcela referente à carga de posição e a carga de pressão, tá? Então, essa seria a nossa linha piezométrica. Vamos dizer que ela está passando aqui, tá? Vou chamar aqui de LP. A linha de carga, por sua vez, é essa linha em que a gente vai somar, além da carga piezométrica de posição e pressão, a gente vai somar a carga cinética, certo? Então, como a gente está somando uma parcela que vai ser também positiva, então é fácil da gente imaginar que ela vai estar aqui em cima, né? Acima da linha piezométrica. Então, a gente teria aqui a nossa linha de carga. Além disso, nós temos o plano de carga. E o que é que esse plano de carga ele vai representar? Ele vai representar a energia total do sistema, que seria tanto a energia referente à linha de carga, né, quanto a carga de posição, a pressão e a velocidade, né, a energia cinética, mas também considerando aqui essa perda de carga, tá? Aqui no caso, se a gente comparasse no ponto 1 como sendo o ponto inicial do escoamento, nós teríamos, por exemplo, que a perda de carga é zero, né? Porque no ponto inicial não vou ter perda nenhuma, então essa seria a linha de carga. Nesse ponto, ela acaba coincidindo com o plano de carga. Só que como a perda de carga vai aumentando conforme a gente tem um escoamento, então a gente percebe que ela vai ter esse distanciamento aqui. Vou chamar aqui
o plano de carga, PC, né? PC. E como a gente pode ver, então, ela é constante. A linha de carga, então, como ela representa toda a energia do sistema, ela acaba sendo constante para todos os pontos dessa nossa tubulação. Isso, então, é representado aqui, né? Novamente falando, nós temos a carga de posição somada da carga de pressão, vai corresponder à linha piezométrica. Quando a gente somar essa carga de posição e pressão, a carga cinética, nós vamos ter a linha de carga, e a carga e o plano de carga, que vai corresponder à energia total do sistema, vai ser a somatório dessas três parcelas de posição, pressão e carga cinética com a perda de carga. Isso, então, vai ser definido aqui. Aqui nós temos um conduto livre, né? Uma espécie de canal, por exemplo. E aqui um conduto forçado. Faltou aqui o forçado, cortou a imagem. Mas como é que cada um deles são representados, então? É uma das coisas que a gente percebe no conduto livre é que essa linha piezométrica ela vai coincidir com a superfície do fluido, certo? Por quê? Porque ele está relacionado à posição e à carga de pressão. Como nesse ponto a pressão é igual à atmosférica, então a nossa linha piezométrica ela coincide com a superfície do fluido. Tá? A linha de carga ela vai estar logo acima, né? E paralela à linha piezométrica, aqui somando essa parcela referente à carga cinética. E nós temos o plano de carga, aqui que seria a energia total do sistema. Tá? Que nesse ponto inicial, por exemplo, ela representa apenas, ela vai coincidir, né, com a linha de carga, mas mais à frente, conforme a gente vai tendo a nossa perda de carga, ela vai se distanciando, né? Uma vez que o plano de carga é constante. Já no conduto forçado, a gente tem uma diferença em que a linha piezométrica não vai coincidir com a superfície do fluido, porque aqui dentro dessa tubulação nós vamos ter uma pressão que vai ser diferente da atmosférica, tá? No geral, ela vai ser uma pressão maior do que a atmosférica. Por isso que a linha piezométrica ela vai estar aqui acima dessa tubulação. Ela tem que ser paralela à tubulação? Não, como a gente vai ver, a gente tem essa linha piezométrica, mas a minha adutora ela pode estar passando aqui, fazendo zigue-zague, contornando obstáculos. Então, não necessariamente no conduto forçado, nós vamos ter a linha piezométrica paralela à tubulação, tá? Da mesma maneira, nós vamos ter já a linha de carga que vai ser paralela à linha piezométrica e o plano de carga também da mesma maneira, ele tem um valor constante aqui. Só gostaria de lembrar aqui que eu falei do conduto livre, mas esqueci de comentar que uma tubulação ela também pode funcionar como um conduto livre, desde que o fluido aqui ele esteja submetido à mesma pressão atmosférica. Geralmente isso ocorre quando a tubulação não está totalmente preenchida, né? Quando eu não tenho essa tubulação totalmente preenchida e eu tenho uma entrada de ar aqui, eu vou ter essa tubulação trabalhando como um canal, né? Como um conduto livre. Tá. Então, como a gente viu, essas linhas de carga, linha piezométrica e o plano de carga, elas vão estar, a posicionamento de uma em relação à outra vai estar relacionado à velocidade de escoamento, à carga de posição, né, a cota de cada um desses pontos, e vai depender também da nossa perda de carga. Essa perda de carga, então, ela vai ser essencial para o dimensionamento das nossas tubulações, podendo então ser localizada ou distribuída, dependendo de diversos fatores, tais como a forma do elemento aqui que eu digo da conexão, por exemplo, ou eu coloquei aqui elemento de uma maneira geral, porque não só as conexões, mas, por exemplo,
um vertedor, um furo aqui em que a gente está tendo a saída da água, também vai causar uma perda de carga. Que mais? Uma válvula acrescentada a essa tubulação também vai ocasionar uma perda de carga aqui por restrição, por exemplo, da seção, ou em algumas conexões, quando a gente tem um aumento dessa tubulação, nós temos também perdas de carga. Enfim, vai estar relacionado também ao diâmetro da tubulação, isso que vocês vão lembrar, né, da hidráulica, que conforme eu tenho um diâmetro menor ou maior, nós vamos ter uma facilidade menor ou maior da passagem da água, e com isso vamos ter uma relação até direta, né, com a perda de carga, ou seja, se eu tiver uma tubulação muito apertada e tiver que passar muita coisa, muita vazão de água, é de se esperar que a gente tenha uma perda de carga maior, certo? E essas perdas de carga também vão estar relacionadas aqui ao material da tubulação. Tratando primeiramente da carga distribuída, a gente vai lembrar então de algumas formulações que foram desenvolvidas. A primeira dela sendo a formulação aqui de Chezy, que vai levar em consideração, então, assim como todas as outras da carga distribuída, né? Que essa perda de carga distribuída, ela está relacionada com o atrito da água com a tubulação. Para isso, então, o Chezy trouxe aqui para condutos livres essa formulação, em que a velocidade média de escoamento vai estar relacionada a um coeficiente C, que vai depender do material, certo? Vai estar relacionado ao raio hidráulico e à declividade da linha de energia, né? Ou seja, quem vai ser a declividade da nossa linha de energia? É a declividade da nossa linha piezométrica, tá? Vamos dizer aqui que a gente tem um canal. E vamos lá, um canal. Aqui é o terreno e ele passando aqui. A nossa linha piezométrica vai coincidir aqui com a superfície do fluido, né? Então, essa inclinação aqui, geralmente dada em metros por metro, ela vai ser a declividade da linha de energia, certo? Para descobrir esse C, então, ele define uma tabela aqui de valores de acordo com o material, que eu acabei, eu acho, não colocando aqui nessa apresentação. Por quê? Porque eu coloquei uma outra que a gente acaba até utilizando mais quando trata de tubulações, que seria a, a proposta de Manning, que o Manning ele vai propor, então, uma maneira de calcular esse coeficiente, tá? De forma que a gente pode substituir esse valor na equação lá de Chezy. Então, quando a gente substitui aqui esse valor de R, C igual a raiz sexta do raio hidráulico sobre N, onde N é o coeficiente de Manning, a gente vai ter, então, uma nova equação sendo criada. Que é apenas mostrando, né, um pouco do desenvolvimento, né, a gente pode ter ela em termos da velocidade de escoamento ou em termos de vazão, né? A diferença aqui é só que foi substituído a velocidade pela vazão, né? Nós temos que a vazão não é a velocidade sobre a área, então velocidade vai ser a vazão sobre a área, tá? Então foi apenas a substituição que foi feita, né? É até comum, é até mais comum a gente utilizar, essa aqui é uma das equações que a gente acaba utilizando bastante, né? Porque ela facilita para a gente na hora de usar, ao invés de ir atrás desse coeficiente C, nós podemos ir direto para o coeficiente N de Manning, que já é tabelado pelo material aqui, cerâmico, se é concreto, PVC,
e etc., a gente já substitui aqui. A área da seção a gente conhece, o raio hidráulico também a gente consegue conhecer facilmente, e essa declividade também é fácil conhecer. Então acaba sendo uma aplicação bem direta na hora da gente calcular aqui a vazão que está passando por uma tubulação dessa, por exemplo. A gente tem ainda a fórmula universal, que tem uma vantagem de ser mais precisa até. Uma das coisas que a gente vai ter que lembrar é que, embora outras equações, por exemplo, uma equação que a gente vai ver mais à frente, deixa eu ver, a de Reis-Williams, seja até mais prática na hora de utilizar, mas quando a gente precisa de uma precisão maior, essa fórmula universal consegue nos dar essa precisão maior. Então, essa fórmula universal ela vai ser destinada especificamente para calcular essa perda de carga na tubulação, certo? Uma vez que essa perda de carga ela vai considerar que depende do comprimento da tubulação, da velocidade de escoamento, do diâmetro da tubulação e de um coeficiente aqui, F, tá? Um coeficiente atrito F aqui. E esse coeficiente F que vai ser uma das coisas que a gente vai precisar descobrir, então, para calcular essa perda de carga. Porque quanto é que ele vai valer? Tá? Aqui embaixo, rapidinho. É apenas essa mesma expressão, só que ao invés de ser dada em função da velocidade de escoamento, ela é dada em função da vazão. Tá? Tá. Então, voltando aqui, a gente vai precisar descobrir esse F. Então, é outra variável que a gente vai precisar conhecer. Esse F, então, ele vai depender do número de Reynolds, tá? Então, e o número de Reynolds, como a gente vai ver, ele depende, como se vocês lembrarem aqui da expressão dele, deixa eu ver se está bem aqui, né? Expressão aqui do número de Reynolds. Ele vai depender... Opa, saí aqui. Ele depende da velocidade, do escoamento e do diâmetro. E da viscosidade, né? Da viscosidade cinemática, ou então se a gente pegar a viscosidade dinâmica, a gente vai usar aqui também a densidade do fluido. Mas, enfim, então, o F vai depender do número de Reynolds, que vai depender, e o número de Reynolds vai depender da velocidade e do diâmetro. Só que para eu calcular aqui o diâmetro e a velocidade, a perda de carga, eu vou estar precisando calcular o F. Então, o que a gente vai ver é que isso, na verdade, vai acabar sendo uma fórmula iterativa, tá certo? Na hora que a gente vai definir o diâmetro ótimo, a gente define lá, por exemplo, eu vou partir de um diâmetro de 100 milímetros, eu vou tentar calcular aqui o F, a velocidade que está passando, que eu tenho uma vazão, que eu sei o que eu tenho que transportar. Então, a partir do diâmetro, eu consigo calcular uma velocidade que vai estar passando aqui. A partir dessa velocidade, eu vou calcular, então, o número de Reynolds. Para eu calcular, então, o nosso F. Calculando o F, eu entro aqui nessa equação, calculo a perda de carga e vejo se eu estou conseguindo vencer a perda de carga, né? Com a minha tubulação. Pode ser que eu coloque uma tubulação de 100 milímetros que cause uma perda de carga muito grande e a minha linha piezométrica, por exemplo, vai cortar a minha tubulação. E a gente busca evitar isso para ter uma adutora mais econômica, por exemplo. Então, a partir disso, aí eu venho, aí mudo já o diâmetro. Mudei o diâmetro para 150. Aí faço todo esse processo de novo para encontrar uma perda de carga para eu poder avaliar, então, essa minha tubulação. E como eu falei, né, o F vai depender do número de Reynolds e dependendo da faixa em que ele se encontra, nós vamos ter equacionamentos distintos para calcular esse F.
Quando o número de Reynolds está abaixo de 2000, ou seja, a gente tem aqui um escoamento do tipo laminar ou turbulento. Alguém lembra? Certo. Todo mundo lembra, né? Vai ser um escoamento laminar, né? Aqui com o Reynolds abaixo de 2000. Então, acaba sendo mais fácil. A gente calcula aqui de uma maneira bem direta. F igual a 64 dividido pelo número de Reynolds. Já quando o número de Reynolds está aqui no regime de transição, né, de 2000 a 4000, o F vai ser dado por essa equação aqui. Aí aqui que vai ser mais interativo ainda. O que é que a gente geralmente faz aqui? Porque o F vai ser função de diversos fatores e do próprio F. A gente vai jogar aqui um valor de F, geralmente já próximo do que a gente imagina que seja, por exemplo, 0,005. Aí vai fazendo esse processo iterativo, até que quando coloque um F aqui, num desses dois pontos aqui, por exemplo, eu quero calcular esse F, eu vou colocar esse valor aqui, até que essa diferença não exista mais, até que a partir do valor de F eu encontre ele. Como é que a gente faz? Eu joguei esse 0,05, tá, calculei, encontrei um F igual a 0,04, 004. Aí agora eu vou calcular o F a partir desse novo F. Jogo ele aqui, eu vou achar agora F igual a 0,0038. Joguei de novo. Quando voltei, encontrei o mesmo F igual a 0,038. É 0038. E pronto, então convergiu. Isso geralmente, se a gente colocar um valor já próximo, com 2 ou 3 iterações a gente alcança. Ok? E aqui é no caso, para um Reynolds maior do que 4000, a gente vai ter essa outra expressão. Certo? Tudo bem até agora, pessoal? Ok. Então, continuando. Por fim, a gente vai ter, então, uma equação aqui do Reisen-Williams para calcular também essas perdas de carga distribuídas. Ela é uma equação que vai ser mais fácil da gente utilizar, tá? Ela é mais simples, porque como a gente vai ver aqui, essa perda de carga vai depender apenas aqui da vazão que a gente quer transportar, do diâmetro que eu escolher e de um coeficiente de rugosidade que é tabelado, então eu consigo isso aqui de uma maneira bem direta. Só que nós temos um problema que quando a gente precisa ter uma precisão maior nesse dimensionamento, tá? Obras mais importantes, talvez aí uma adutora que de um grande volume de água que está vindo de uma barragem, por exemplo, em que a gente não pode ter muitos erros em relação a isso, porque ocasionaria a perda de abastecimento para uma grande população, por exemplo, talvez não seja mais interessante, porque ela acaba, pela simplificação, tendo alguns erros, certo? Então, acabaria sendo mais interessante a gente utilizar essa fórmula universal, ok? Então, ela é bem simples, né? Então, a perda de carga unitária de metro por metro vai ser 10,65, que multiplica Q elevado a 1,85, que multiplica C elevado a menos 1,85, que multiplica o diâmetro elevado a menos 4,87, tá? Esses valores de C, do coeficiente de rugosidade Reisen-Williams, são tabelados, né? Como eu disse, eu trouxe aqui para a gente ter uma ideia, e é importante que a gente veja aqui que Reisen-Williams trouxeram então, alguns valores para alguns materiais diferentes e de acordo com o tempo, porque, como até comentei em aulas passadas, né? Conforme a gente vai passando o tempo aqui numa tubulação dessa, eu vou criando um lodo, eu vou desgastando. Se for uma tubulação, por exemplo, de aço soldado, a gente vai começar a ter uma oxidação dessas superfícies e um aumento da rugosidade. Então, isso vai ocasionar uma diferença nesse coeficiente de Reis-Williams, né? O nosso coeficiente de rugosidade.
Então, para isso, eles já trouxeram uma previsão aqui. Por exemplo, esse aço soldado comum, esse novo, teria um coeficiente de rugosidade na ordem de 125, e conforme vai passando o tempo, ele vai diminuindo, né? Tá certo? Então, da mesma maneira, temos outros aqui que não tem uma perda aqui com o tempo, ou tem uma perda muito acentuada. Então, vai depender do material, certo? Tratando então das perdas de carga localizadas, o que a gente tem que lembrar é que essas perdas de carga elas vão ser devidas a elementos unitários em pontos específicos da tubulação, tá? Então, essas perdas de carga localizadas vão estar relacionadas a estreitamentos da seção, caso, por exemplo, no caso de uma válvula, quando eu coloco, ela vai acabar estreitando um pouco a seção, por exemplo, ou de um próprio estreitamento por razões de mudança do diâmetro da tubulação. Então a gente tem uma perda de carga que mudanças de direção, né, tais como as curvas, os joelhos. Então as perdas de carga vão estar relacionadas a esses elementos singulares dentro da nossa rede de distribuição, tá certo? Essas perdas de carga, então, para que a gente tenha o mesmo parâmetro com a perda de carga distribuída, né? Sempre que a gente sempre acaba trabalhando com metros, então ela também vai ser traduzida em metros. Então, a partir disso, a gente tem essa equação aqui, essa fórmula geral, que vai calcular a nossa perda de carga ΔHL, que vai ser função da velocidade de escoamento, e de um K. Esse K vai depender de cada tipo de peça utilizada. Aqui nós temos uma tabela. Essa tabela está presente lá no livro, né, que a gente está utilizando para o nosso curso. E nós temos que, a depender do tipo de elemento que está sendo utilizado, nós temos diferentes perdas de carga, né, diferentes Ks. Para, por exemplo, um cotovelo de 90, ela vai ter uma perda de carga na ordem de 0,9, né? Então, essa perda de carga vai multiplicar aqui 0,9, que multiplica a velocidade de escoamento, né? Isso é o cotovelo, certo? Cotovelo, que é mais fechado, né? Já a curva, como a curva é mais aberta, a gente tem uma perda de carga menor. Por mais que ela também seja 90 graus, mas devido à geometria dela, a gente consegue ter uma menor perda de carga aqui, que cai na ordem da metade, né? 0,4, como a gente pode ver. Então, a depender do tipo de peça que é utilizada, nós vamos ter uma perda de carga localizada diferente. É sempre importante a gente ver essas perdas de carga localizadas, basicamente sempre, né? Mas se eu tiver um longo trecho de tubulação em que eu tenha poucas conexões dessas, um trecho retilíneo muito grande, por exemplo, essa perda de carga localizada ela pode acabar sendo desprezível em relação à perda de carga distribuída. Mas, de qualquer forma, é importante a gente conhecer isso aqui e sempre levar em consideração, tá? E isso tudo vai influenciar em quê, então? No traçado da adutora. Como eu falei para vocês, a gente vai ter a linha piezométrica, né? O plano de carga, nós vamos ter a linha de carga também, certo? E o que é que isso vai estar relacionado, então? Como eu disse, a partir do conhecimento de cada uma dessas linhas, né, que vão depender também da perda de carga, nós vamos ter alguns problemas e algumas situações diferentes quanto ao escoamento, tá? Então, é essencial que a gente conheça esse traçado da nossa adutora, né, da nossa tubulação e ó,
a posição de cada uma dessas linhas aqui, piezométrica, linha de carga, plano de carga absoluto, por exemplo. Nós temos então aqui, nós vamos ter aqui 5 situações diferentes, tá? A primeira situação, que seria a situação ideal, é quando eu tenho a minha tubulação passando totalmente abaixo da nossa linha piezométrica, tá? Quando isso ocorre, o que é que acontece? Basicamente, nada. Acontece o ideal que a gente procura, que é a tubulação trabalhando totalmente com a pressão positiva. Isso é bom porque, como a pressão é positiva, ou seja, a água está exercendo aqui pressão nas paredes do fluido, ou nas paredes do tubo. Se eu tiver alguma rachadura aqui, eu vou ter essa perda de água, mas eu evito que alguma água, algum contaminante entre pelo lado de fora. Que seria o caso, por exemplo, de eu ter uma tubulação sujeita a uma pressão negativa. Tá? Então, numa pressão negativa, a gente teria esse problema. Teve uma pequena rachadura aqui, então se tem algum contaminante, ele vai ter uma facilidade de entrar aqui nessa tubulação. Então, o nosso objetivo vai ser sempre buscar trabalhar com essa tubulação totalmente abaixo da nossa linha piezométrica efetiva. Porém, eu posso ter alguns trechos em que isso não vai ser possível, talvez por conta muito provavelmente por conta do relevo, na verdade, tá? Então, talvez se eu tiver a transposição aqui de um morro, seja mais viável economicamente eu passar por cima do que eu furar aqui esse morro e passar por dentro dele, a tubulação. Às vezes pode até ser inviável economicamente, tá? Então, o que é que acontece quando a gente tem essa adutora cruzando a linha piezométrica? Quando a gente cruza essa linha piezométrica, a gente vai ter, então, esse trecho sujeito àquela pressão negativa que eu estava falando, né? Então, como eu vou ter uma pressão negativa, ou seja, a pressão interna é menor do que a pressão atmosférica, eu posso ter mais facilmente essa contaminação aqui dessa tubulação. Mas isso quer dizer necessariamente que não vai ter escoamento? Não. O escoamento continua atuando aqui desde que a gente consiga manter aqui o resto da tubulação aqui dentro desses parâmetros, né, dentro desses valores, para que eu consiga ter o escoamento por gravidade normalmente, tá? Uma terceira situação seria no caso quando eu cruzar com essa tubulação o nosso plano de carga efetivo. O que é que acontece então? Quando eu cruzo o plano de carga efetivo, a gente percebe aqui que essa minha carga de altura, né, ela vai estar sendo superada. Então, para isso, a gente já não tem um escoamento que sozinho ele vai começar. Se eu deixasse aqui e não fizesse nada, a água ia chegar nesse ponto aqui e ia parar. Porém, isso não impede o escoamento. Apesar de não ser uma situação ideal, caracterizar uma situação, uma condição de sifão, a gente pode ter sim um escoamento, desde que seja feita a escorva toda vez que for entrar em operação. O que é que seria a escorva? Eu vou gerar uma carga aqui de pressão para trazer essa água até de volta aqui, cruzando todo esse trecho acima, até chegar aqui do outro lado, fazendo toda esse trecho aqui, fazendo a água escoar. Depois que ela começa a escoar, ela continua normalmente, tá? Ela apresenta esse problema de que se eu tiver uma interrupção, vou precisar fazer essa escorva, que pode ser feita, por exemplo, com o auxílio de um equipamento como uma bomba, né? Então, acaba sendo um pouco ruim isso aqui, a gente busca evitar. Se eu tiver um quarto caso, então, em que essa minha tubulação vai cruzar essa linha piezométrica absoluta, né?
seria a linha piezométrica aqui considerando a pressão absoluta aqui, né, dentro da tubulação, a gente continua tendo uma condição de sifão, só que seria uma condição de sifão pior, tá certo? Não sei se vocês entendem isso. Se na situação anterior eu ia precisar de um determinado esforço de escorva para começar a fazer essa vazão fluir, aqui quando eu chego nesse ponto 4, eu vou precisar de uma escorva maior, tá? Vou precisar de mais energia sendo disposta aqui para começar esse fluido, começar o movimento desse fluido, tá? E, por fim, se eu tiver uma situação em que minha adutora cruzou o plano de carga absoluto, o que é que acontece? Nada. Nada assim, no sentido de que não tem escoamento. O escoamento por gravidade vai ser um escoamento impossível, porque mesmo que eu tente fazer uma escorva, esse escoamento ele não consegue se manter, porque não existe energia interna no sistema suficiente para fazer com que essa água continue fluindo. Então, é que são coisas que a gente tem que sempre observar, né, em relação ao traçado dessa adutora, em relação a essas linhas piezométricas, plano de carga, e por aí vai, né? Sendo ideal que a adutora esteja totalmente abaixo dessa linha piezométrica, sendo admitidos alguns outros casos, mas sempre buscando essa linha piezométrica, essa tubulação abaixo da linha piezométrica, ou seja, a situação 1. Conhecido isso, então, tratando aqui já um pouco do dimensionamento, esse dimensionamento das tubulações, então, qual o objetivo da gente? É conhecer o diâmetro da tubulação que eu vou utilizar, tá? A gente pode, então, dimensionar as adutoras por gravidade como condutos forçados ou condutos livres, né? A depender do regime de pressão lá que está sendo desenvolvido. E a gente tem que sempre buscar o maior aproveitamento da tubulação possível. O ideal é que a gente sempre trabalhe aqui com essa seção cheia, tá certo? De forma que a gente consiga transportar o máximo possível, porque convenhamos que sairia muito caro se toda vez que eu tivesse que transportar uma quantidade pequena de água, eu tivesse que usar uma tubulação muito grande. Mesmo que a gente pense nisso no projeto para um futuro. No projeto, levando em consideração um horizonte de projeto, a gente pode até considerar que, a princípio, essa seção não vai estar totalmente cheia, mas a gente vai trabalhar para que ela esteja o mais próximo disso possível, porque é mais econômico, ok? Então, a gente deve sempre garantir, então, nessas adutoras, uma velocidade mínima de 0,5 metros por segundo. Isso por quê? Porque a gente sabe que nessa água que a gente está transportando, nós temos alguns sólidos em suspensão também. Então, de forma a evitar que esses sólidos sedimentem e gerem aqui uma diminuição nessa seção, gerem uma perda de carga aqui durante essa tubulação, a gente tem que sempre verificar para que a velocidade mínima seja atendida de pelo menos 0,5 metros por segundo. Aqui o livro, ele traz também algumas outras recomendações, né, a depender do tipo de material em suspensão, mas um valor mágico aqui que a gente tem que ter na cabeça é esse 0,5, que é um valor até normatizado. Ok? Tudo certo, pessoal, até agora? Sim, né? Porém, a gente sabe que uma velocidade mínima tem que ser atendida, mas a gente também não pode ter uma velocidade máxima, uma velocidade muito alta, porque isso ocasionaria alguns problemas, certo? Então, a partir disso, a norma, a BNT aqui, ela vai trazer algumas velocidades máximas
A depender do material utilizado para a adutora, que se é um concreto, ela pode chegar até 5 metros por segundo. Já se for uma venaria de tijolos aqui, nós vamos ter uma velocidade de 2,5 metros por segundo. Isso por quê? Porque a depender do material, a gente tem uma maior ou uma menor resistência a esse atrito, né? Essa erosão causada pela água. Então, o objetivo da gente ter uma velocidade máxima para a adutora é garantir uma condição econômica, tá certo? O bom funcionamento do sistema, reduzir os efeitos dinâmicos nocivos, né, que seriam vibrações, por exemplo. Essas vibrações, no caso de uma velocidade muito alta, poderiam desgastar mais rapidamente as juntas, causar fissuras, e com isso ter uma maior perda de vazão durante esse escoamento, também uma perda de carga. Limitar a perda de carga, porque como a gente viu aqui, a perda de carga ela vai ser diretamente proporcional à velocidade do escoamento, né? Se eu tenho uma velocidade alta, então eu vou ter uma perda de carga maior, tá? Então a gente evita velocidades muito elevadas para também evitar uma perda de carga muito grande. Outros objetivos são reduzir o desgaste das tubulações e suas peças pela erosão, controlar a corrosão e diminuir ruídos, tá certo? Então, como é que a gente pode fazer esse dimensionamento, então? Na adutora por gravidade, como eu falei um pouco mais cedo na aula, né, a gente tratando aqui das perdas de carga, eu vou calcular aqui, vou sempre buscar um diâmetro ótimo da tubulação. Esse diâmetro, então, vai estar relacionado a essa perda de carga, e eu vou calculando aqui essa perda de carga iterativamente, né? Calculando esses valores de F e usando diâmetros diferentes, de forma a obter a, a melhor condição possível, atendendo aqui a velocidade entre aqueles limites mínimo e máximo, tá? Então, é isso que a gente vai buscar. E como a gente sempre tenta buscar trabalhar de uma maneira mais econômica possível, a gente vai procurar o menor diâmetro que satisfaça essa condição de velocidade mínima e máxima de perda de carga. Ok? É basicamente isso. A gente vai fazer um exemplo depois, não nessa aula, porque não vai dar tempo, mas a gente vai fazer depois para ver como é que isso funciona. Tá certo? Na adutora por gravidade, a gente pode então, quando ela trabalha como um conduto livre, aqui seria um conduto forçado, né? Geralmente, é que num conduto livre a gente pode dimensionar basicamente como um canal, né? Então a gente pode utilizar essa fórmula de Xi, que vai dar entrada com esse C, o raio hidráulico, a inclinação, dados que a gente conhece, né? Eu sei que pode ser tabelado, ou então vir lá daquela equação de Reis-Williams, para a gente calcular, então, esse diâmetro. Quando a gente trata da adutora por recalque, a gente vai ter uma diferença no que concerne, então, já que o diâmetro não necessariamente é o mais relevante, já que eu posso adicionar um equipamento para vencer também essa perda de carga, então essa análise na adutora por recalque ela acaba sendo mais econômica até. Ela traz muitos critérios. Ela vai ser uma análise que a gente pode dizer que ela é bastante técnico-econômica, porque não vai bastar eu dimensionar para o menor diâmetro de tubulação possível. Eu vou olhar lá qual o diâmetro de tubulação, posso pegar o menor possível e colocar lá um equipamento lá para aumentar a minha carga manométrica, né? Colocar uma bomba lá de recalque e ver que ela seria muito cara. E se eu pegar um diâmetro um pouquinho maior, eu consigo diminuir bastante essa bomba e diminuir então os custos. Então, é isso que a gente tem que observar. A gente vai olhar os custos por diâmetro, pela aquisição do conjunto elevatório, de energia elétrica, tudo isso de forma a obter o menor ponto possível.
tá certo? Dessa curva. Então, o que é que essa figura aqui está mostrando? Essa figura mostra uma curva do preço para o custo do conjunto elevatório de energia elétrica, né? Então, conforme o que é de se esperar? Conforme eu aumentar o diâmetro, eu vou ter uma menor perda de carga distribuída, então vou precisar de um menor conjunto elevatório, tá certo? Então, com isso, eu vou reduzir o custo conforme eu aumento o diâmetro. Já a gente consegue ver que nessa outra curva do aquisição do material de tubulação, que conforme aumenta o diâmetro, eu tenho uma tubulação mais cara. Quando eu somo essas duas curvas, eu vou ter uma curva com a concavidade aqui para cima, e o nosso ponto ótimo vai ser esse ponto mais abaixo, né? Então, assim que a gente faz quando tem uma adutora por recalque. E por hoje é isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Tudo tranquilo aí com vocês? Não, não tá tranquilo ou não, não tem dúvida? Que eu fiz duas perguntas, eu não sei se saiu, mas eu creio que seria se tinha alguma dúvida, né? Se tiver alguma dúvida e não quiserem perguntar agora também, ou até revisando, vocês podem me mandar sempre, tá? Então, já que não há dúvidas, eu vou fazer a chamada, só lembrando aqui que esse assunto dessa aula, ele está presente aqui no capítulo 6 do livro, isso, capítulo 6 desse nosso livro aqui que a gente está usando, que é o abastecimento de água, tá? É um capítulo um pouco mais extenso e eu acho até importante vocês darem uma lida para revisarem esses conceitos de hidráulica e para relembrar tudo direitinho para a gente, próxima aula, fazer uns exemplos. Ok, então para aqui a gravação para a gente fazer a chamada.